Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso episódio do Pod é Nosso Saúde. Toda semana é um assunto incrível, com pessoas sensacionais. Eu adoro falar desse tema que nós vamos falar hoje. Está em alta, né? Precisamos de informações fidedignas, informações realmente de embasamento científico, né? De prática, enfim, seriedade. E eu prometi para vocês desde o nosso primeiro episódio que isso ia acontecer aqui nesse podcast. E eu estou levando a risca e a sério tudo isso, porque quando eu sento aqui para conversar com os meus colegas, com pacientes, com empreendedores, eu quero ouvir realmente que tem assim um fundamento, né? Que realmente vocês possam seguir, né? Isso que eu mais quero. Depois procurem as redes sociais dos nossos convidados para poder vocês acompanharem de uma forma segura. E eu estou aqui hoje com um doutor cardiologista, doutor Ricardo Contesini. Eu vou ler o currículo dele para vocês. Ele é médico cardiologista do esporte. Olha que interessante. Especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em cardiologia pela Universidade Estadual de Campinas, pós-graduado em medicina esportiva pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, é especialista em clínica médica pela Faculdade de Medicina do ABC, é membro do GE, que é o Grupo de Estudo. Grupo de Estudos em Cardiologia do Esporte, do DERC e de São Bernardo do Campo, e médico da seção de Cardiologia do Esporte do Instituto Dante Pazzanesi. Então, Ricardo, muito prazer. E obrigada por estar aqui num assunto tão, assim, importante, né? O coração é uma preocupação de todos nós, né? O coração, a gente fala assim, o meu coração tá doendo, meu coração tá apertado, eu acho que eu tô com algum problema cardíaco, porque é uma preocupação, né? Sem dúvida nenhuma. É o órgão que simboliza a emoção, né? Toda vez que você tá triste ou feliz, você fala, meu coração, meu coração está alegre, meu coração está triste, né? A gente relaciona muito. Eu acho que é o órgão que simboliza as emoções. Então isso aí. Uma coisa muito bacana. E é uma responsabilidade muito grande, além de, claro, da nossa profissão, cuidar de um órgão tão importante e único, né? Porque é único, né? A gente não tem dois corações com dois pulmões, com dois rins. Claro. E todo órgão é importante, né? Claro. Mas eu costumo brincar bastante com os meus residentes, né? Com meus pacientes, que eu falo que você só fala que a pessoa morreu quando o coração parou, né? Então, o coração parou, então foi. Então, quer dizer, tem um simbolismo muito grande, né? Esse órgão é um órgão vital, né? Vital, né? E que traz muitas curiosidades, eu acho que traz muitas informações, é um órgão que a gente já está muito bem estudado, né? Sim. Acho que o coração... Tem alguma surpresa ainda para vir? Será? De coração? Eu acho que sempre tem. Sempre tem, né? A medicina sempre acontece, né? Mas tá uma área muito gostosa de trabalhar, né? Então, durante muitos anos, ainda no Brasil né? A condição que mais mata os brasileiros ainda são as doenças cardiovasculares. Por que, né, Ricardo? Por que isso? Se a gente está tão avançado, se a gente fala tanto de prevenção, se a gente tem exames aí tão, assim, vamos dizer que preventivos assim, adiantados, né, para tudo isso. Por que eu ainda acho mata? Que a gente melhorou muito, viu, Renata? Se você vai ver na década de 50, de 60, a expectativa de vida do brasileiro não passava dos 50 e poucos anos, né? Isso é verdade. Hoje nós estamos falando de 80 anos, uma expectativa de vida média. E boa, né? Muito boa, né? E a medicina e a cardiologia no país ela é muito avançada. Eu me arrisco a dizer que o Brasil é um dos países de ponta em relação ao tratamento de doença cardiovascular. Olha. Então a gente tem de tudo aqui, né? Então a gente é muito avançado em relação a essa questão. Mas ainda eu acho que existem ainda muita coisa no estilo de vida que tem que mudar, que a gente não mudou ainda, né? Eu acho que tem muita coisa cultural que também tem que ser mudada. Eu acho que a orientação, isso que a gente está fazendo aqui, né? Que você faz muito bem, que é orientar as pessoas, orientar a população, orientar aqueles indivíduos em relação à prevenção também. E nem só a prevenção, ao tratamento correto. Claro, a adesão, né? A adesão ao tratamento, né? Então eu acho que muita coisa tem para melhorar, mas eu acho que no Brasil a gente já tem, principalmente na região sudeste, eu acho que a gente já está muito evoluído em relação ao resto do continente. Esse jeitinho brasileiro de ser, né, de estar sempre dando um jeito para tudo, atrapalha um pouco a adesão dos tratamentos, né? As pessoas acham que, melhorei, não sinto mais nada, acabou, vão colocar o remedinho dentro da gaveta. Isso também traz algumas consequências, né? Eu acho que a automedicação é complicado e a não medicação também é complicado, né, Renata? Aquela coisa de, meu vizinho falou que isso aqui é bom para tomar, né? Aí vai não sei quem disse que isso aqui é muito legal pra gente poder tomar e não precisa tomar mais remédio.
Eu acho que tem um mito muito complicado que a gente tem no nosso dia a dia, é aquela coisa de tomar remédio para sempre. Meu médico falou que eu vou ter que tomar remédio para sempre. Então eu vou trocar, vou tomar essa plantinha, essa raizinha, vou fazer um chá e isso vai me curar, né? Então, muito misticismo, né, em cima disso. Muito complicado, né? Então, por exemplo, quem tem colesterol? Não adianta, colesterol é uma doença genética, né? Hipertensão é uma doença também que tem muitas características genéticas, então é uma coisa que provavelmente você vai ter que tratar pro resto da vida. Graças a Deus, a medicina evoluiu a um ponto que a gente consegue fazer um controle com medicamento e você não ter risco nenhum. Mas você vai ter que tomar remédio. Sim. E aquela coisa de ter que parar de tocar remédio, né? Aquela ideia errada que as pessoas passam, né? De, não, você não precisa tomar remédio, toma esse chazinho que vai melhorar. Ou depois de 3, 4 meses, meu resultado ficou bom. Aí que tá o perigo, né? Porque perigo. As pessoas, vamos supor, eu sou de uma descendência diferente da tua. Às vezes eu tenho uma pressão alta, você também tem, mas a minha medicação é diferente da tua. E as pessoas têm que entender isso. A gente que é médico, a gente sabe que tem diferença até de etnias, né? Para prescrever medicação. Mas é aquela coisa do vizinho. Meu vizinho toma um diurético. Vou tomar também. Às vezes o diurético não é para você. Exatamente. Então as pessoas elas vão tendo esses confrontos, né, de condutas aleatórias, assim, que pode levar a esse tipo de situação que a gente ainda não controlou. Sim, e chega a ser perigoso, né? Você poder dar um remédio que a pessoa tem alergia e vai ter alguma reação. Um diurético para uma pessoa que já tem uma tendência de ter uma hiponatremia, por exemplo, e pode chegar a fazer uma desidratação importante, né? Tá vendo? É bem individual, né? Exato. Tem que ser. Só para você ter uma ideia, Renata, existem... você colocou, eu acho que é bem interessante a gente falar, por exemplo, a gente sabe que algumas etnias, elas respondem muito pior ao sal. Então, os indivíduos da raça negra, os indivíduos orientais, eles respondem muito mal ao sal. Então, sal, né? Pequenas quantidades de sal já fazem um aumento grande da pressão arterial. Já indivíduos caucasianos, eles não têm tanta resposta. Então, teoricamente, será que a gente podia ser um pouco mais permissivo no sal? Ou menos restringir menos o sal? Quer dizer, e provavelmente essas pessoas não respondem bem. Por exemplo, os negros respondem muito mal ao IECA, que é uma parte de medicamento para pressão arterial. Eles respondem melhor a diurético. Até por causa do sal. Então, existem peculiaridades e, graças a Deus, né, a medicina evoluiu a um ponto que a gente consegue individualizar, tratar cada um do jeito que cada um deve ser tratado, não uma receita de bolo geral. Exatamente. Né? Então, acho que a medicina também é bonita por isso. Eu sou super fascinada nisso. Aquela coisa que você tem que entender da fisiologia, da farmacologia, para poder sentar na frente do seu paciente e falar, para você é isso, para você é aquilo. Né? Porque senão fica muito fácil, né, Renata? Senão todo mundo é médico, né? Todo mundo é médico. Basta entrar nas redes sociais e a gente sabe que não é assim, não é tudo que funciona para todo mundo. A gente sabe que existem riscos e abusos em relação a substâncias, tratamentos e etc., que não são para todo mundo. Então eu acho que a palavra é bom senso e individualização, né? Tá certo. Individualizar o tratamento. E quais que são, Ricardo, para a gente começar lá da base, né? Os principais fatores de risco para uma doença cardíaca, independente dos que nós falamos aqui? Algumas coisas a gente não consegue mudar, né, Renata? Vamos falar de doença arterial coronariana, do infarto, provavelmente dito, né? Tá. Primeiro é a idade. Idade a gente não muda, né? Então a gente vai ganhando idade, a gente vai aumentando o nosso risco. Ok. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. A segunda é genética, história familiar. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uns tios, avós que tiveram algum problema de coração, de infarto, derrame, e você tem uma chance também aumentada. Isso a gente não consegue mudar. Mas tem coisas que a gente consegue mudar, né? As principais são hipertensão, a gente consegue controlar. Tem uma base genética, mas a gente tem tratamento para isso. Colesterol, né? Então é uma coisa que também a gente consegue tratar. Diabetes, o paciente diabético ele tem um alto risco de doença cardiovascular. Eu costumo fazer uma comparação para os meus alunos que é isso, né? O paciente diabético ele morre de coração. Ele não morre de outra coisa. Que coisa, né? É uma doença... de outras coisas, né? Amputação, cegueira e tal. Mas morrer, eles morrem de coração, né? Então, diabetes é um altíssimo fator de risco. Cigarro, que é um altíssimo fator de risco também. A gente tem que tomar bastante cuidado. Os níveis de tabagismo no Brasil estavam diminuindo, mas por incrível que pareça, nas mulheres está aumentando. É mesmo? Então é uma coisa que esses eletrônicos também, você acha que está ajudando? Esses eletrônicos vieram, que eu, honestamente, Renata, eu acho uma coisa muito complicada, né? Primeiro que é proibido. A gente vê proibido, na rua, mas tá todo mundo usando. Vontade, mas é proibido no país. E segundo que você não sabe o que tem lá dentro.
né? Porque são os vapers, né? São os vapers. Eles têm um monte de substância que você não sabe o que é, você não sabe o que causa, você não sabe qual vai ser. É difícil regulamentar, né? Quando você tem um de cada lugar, de cada jeito. Você tem casos muito assim, gritantes em relação a vapers? Ah, sim, tem. Você tem? A gente já tem DPOC, a gente tem paciente com infarto, a gente tem um monte de coisa. Olha isso. Porque a gente realmente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Como é que isso chegou aqui, gente? Porque virou uma epidemia isso. Virou uma epidemia, né? E é muito fácil de comprar, não dá cheiro, né? Não dá cheiro, pelo contrário, né? Dá um cheirinho então, bom. Acho que isso traz aquela coisa da pessoa de não incomodar o outro e também do cheiro próprio. Mas o risco é tanto quanto ou até maior. Né? É isso que eu ia te perguntar. É tanto quanto ou até maior, isso já é constatado? Já até constatado, sem dúvida nenhuma. Principalmente das doenças cardiopulmonares, né? Pulmonares, na verdade, né? Então, a chance de ter um DPOC, uma asma, de ter enfisema, tudo isso está muito... Muito, assim, muito antes do que poderia acontecer. E Renata, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com outras informações. Primeiro, que o que a gente vê é que as pessoas fumam muito mais por não ter cheiro, por não ter alteração. Então, enquanto a pessoa antigamente fumava 2, 3 cigarros, ela usa o vapor o dia inteiro. Que faz. Pior ainda, se utilizava antes para parar de fumar, né? Exato. Então, vamos parar para parar de fumar cigarro. Agora piorou, porque é uma porta de entrada, de novo, por não ter cheiro, ter gostinho. Então a pessoa começa com isso, depois vai para o cigarro também. E pior, associa as duas coisas, né? Então você acrescenta risco. Acaba sendo o cigarro e o vapor. Então é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, que eu acho que a gente vai pegar daqui a alguns anos as doenças dessa geração que acabou utilizando. É o que eu falo aqui. Eu fiz especialidade em nutrologia e vejo muitas condutas aí de uma forma exacerbada e tudo mais, inconsequente. E eu acho que uma das especialidades que vai ajudar a gente muito nisso, ali logo menos, é a endocrinologia. Sem dúvida. Porque a endocrinologia ela vai fazer com que reverta certas coisas que foram realizadas agora, Sim. no presente, com hormônios, com prescrição indiscriminada de várias coisas. A endocrinologia vai salvar muitas vidas aí lá na frente. A gente está numa epidemia, né? Estamos. Eu estou muito preocupado com essa onda de utilização de hormônios para fins estéticos. Para tudo, né? Que eu acho que é importante a gente dizer, é proibido, não é indicado. Exato. Tem algumas sociedades que até lançaram uma campanha, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, Foi a endócrino. A Sociedade de Endócrino, a Sociedade de Diabetes, de Medicina Esportiva. Até o próprio conselho, que né? é o Bomba Tô Fora, né? Pra gente parar com essa coisa, porque principalmente em Instagram, em Virou Facebook moda, né, e tal, Ricardo? tem aquela coisa de banalização, né? Parece que primeiro que é proibido, segundo que traz um risco absurdo para a saúde. Eu que mexo muito com cardiologia do esporte, a gente vê coisas bizarras. Eu tenho um paciente de 28 anos que não tinha nenhum fator de risco, não tinha nenhuma história familiar, só pelo uso de anabolizante indiscriminado, com infarto aos 28 anos. Olha aí. Quer dizer, e não tinha Conta nenhuma pra gente um alteração, pouquinho disso, então, já que você é também especialista em cardiologia do esporte, Sim, né? A medicina esportiva, eu acho a cardiologia do esporte fascinante, porque o coração ele é um músculo como outro qualquer, né? Do mesmo jeito que a gente treina o braço cresce, você treina o coração cresce. E o coração é um músculo que tem que ser tratado, tem que ser cuidado, como qualquer outro músculo do nosso corpo. Mas o bacana da medicina esportiva e do exercício é que ele diminui a chance de morrer de um monte de coisa, né? Então diminui a chance de hipertensão, diminui o diabetes, diminui o colesterol, diminui o risco de você morrer por um monte de câncer, bexiga, mama, próstata, pulmão. Então a atividade física ela é benéfica, né? Ela traz muitos benefícios para o organismo. Agora, voltando para essa parte do anabolizante, o nosso medo é esse, porque você acaba o esporte, que seria uma coisa para te trazer benefício, te trazer saúde e longevidade, que realmente a atividade física traz isso. Você, quando faz um abuso de substâncias hormonais, você acaba tendo uma hipertrofia. E eu costumo brincar com os pacientes explicando o seguinte: você não consegue fazer uma hipertrofia só de onde você quer. Eu quero hipertrofiar só o bíceps, meu bíceps ficar grande. Eu quero hipertrofiar só o peitoral. Isso não tem como, Renata, né? Você vai hipertrofiar todos os músculos. É um hormônio. E cérebro é músculo, coração é músculo, testículo é músculo, ovário é músculo, fígado é músculo. Então você acaba hipertrofiando tudo, né? Então os riscos que esse tipo de substância traz para a saúde do indivíduo, ela é descomunal.
E a gente não pode banalizar mais isso, sabe? Claro. A gente tem que orientar as pessoas que eu entendo dos fins estéticos e etc, mas você vai estar trazendo um risco para sua saúde que muitas vezes você vai responder daqui 10, 15 anos e será que vai dar tempo? Né? Então, eu acho assim, muita gente me pergunta, então por que tem os hormônios, né, doutor Ricardo? Tem gente que precisa. Claro, né? uso terapêutico, né, gente? Exato. Por favor. E mesmo a testosterona, do mesmo jeito que a mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. Claro. Então, muitas vezes, você tem que acabar fazendo uma reposição, mas sempre lembrando que tem que ser com acompanhamento médico, dentro dos limites normais e fisiológicos, não o supra, né? Então, eu tenho paciente que a gente considera a testosterona normal até 400, depende de qual, mas até 800. Eu tenho paciente que chegou no consultório para mim com problemas cardiológicos com 2.500 de testosterona. Olha que perigo. O risco que pode correr. Olha isso. Nem sabe, né? Nem sabe. É um absurdo. É essa moda mesmo. Em relação à cardiologia de esporte, é assim, eu tenho uma dúvida, eu mesmo, Renata, como pessoa, e pego assim alguns pacientes aqui com dúvidas sobre isso. O esporte, ele é de prescrição indiscriminada até um certo ponto, né? Existem pessoas que têm limitações e tudo mais para esporte. Falando exatamente do órgão, coração, né? O que impede de um paciente ou de uma pessoa, enfim, ser um esportista? Claro que tem as suas limitações, como alguma doença que já é congênita ou não, ou que descobriu, enfim. Mas assim, por que existem ainda mortes súbitas no esporte? Como é que a cardiologia explica isso? O que impede isso? Eu acho bem interessante a gente falar sobre isso. Eu tenho um pouquinho de receio sobre algumas coisas. Primeiro, quando a gente começa a falar de morte em esporte, tem muita gente que leva pro lado de, então não vamos fazer nada. Né? Tô com risco e tal. Não, sedentarismo mata no Brasil tanto quanto cigarro, né? Então é muito alto e a atividade física por si só é um baita de um tratamento. E eu digo que ele é democrático. Né? Você pode fazer na rua, você pode fazer caminhando, você pode fazer, você não precisa ter dinheiro, você não precisa gastar, né? Então a atividade física é democrática. É verdade. Né? É um tratamento sem custo, teoricamente. Não escolhe classe. Né? Não escolhe classe social. Mas quando a gente vai falar de morte por coração em esporte, o que acontece é o seguinte: a atividade física ela faz muito bem, tá? Para qualquer tipo de pessoa. Mas, como tudo na vida, alguns exageros podem trazer não tantos benefícios. O que acontece é que algumas pessoas têm algumas alterações, normalmente genéticas, e que podem levar a que ela não possa fazer uma atividade física ser um gatilho para alguma doença. O que vale a pena a gente falar é que só tem uma doença que a atividade física realmente, comprovadamente, pode causar, que é uma arritmia chamada fibrilação atrial. Tá. Mas isso a gente está falando de indivíduos que já estão treinando há mais de 30, 40 anos, num nível de intensidade muito alto, e isso pode acontecer e é de fácil tratamento. Ok. E tem sintomas? E tem sintoma como palpitação, mal-estar. E quando a paciente já tem há muito tempo essa fibrilação atrial, ela pode predispor a algumas outras doenças como um derrame. Tá? Mas isso, normalmente a pessoa vê antes disso. Agora, qualquer outro tipo de doença, ela não é induzida pelo esporte. O que acontece, Renata, é que existem algumas doenças genéticas que elas podem impedir que você seja um atleta profissional. Então, vamos supor, existe uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica. E aí existem casos famosos, né, no nosso meio, né? O Serginho, do São Caetano, que morreu em campo. O Diniz, né? Parece que o Diniz, você foi hipertrofia, não? O filho do Abel Diniz? E miocardiopatia hipertrófica também, né? Então, é uma doença genética na qual há um aumento desproporcional do coração, por uma questão genética, e que aí o coração faz micronecroses. Dentro do coração você começa a ter micronecroses. São fibroses, né? Que são cicatrizes no coração. E essas cicatrizes, quando você faz uma atividade física muito intensa, pode desencadear uma arritmia. Ok. E o que mata é a arritmia. Ok. Isso sempre em atividade. Isso sempre, normalmente em atividade. Normalmente, não sempre, né? Claro. Mas na grande maioria, durante a atividade ou logo após uma atividade. Isso na grande maioria. E essa é a principal causa de morte em atletas depois abaixo de 35 anos. Mas hoje tá meio difícil, porque tá todo mundo sempre fazendo um check-up, né? E a gente pega muito fácil, né? Pega, então, não basta é? um eletrocardiograma, a gente já consegue identificar. Então. Mas ainda
é legal porque tem uma experiência italiana. Os italianos eles fizeram uma lei na década de 80 que todo indivíduo que fosse fazer atividade física na Itália era obrigado a ter pelo menos um eletrocardiograma. Eu acho isso fundamental. Aqui não tem isso no Brasil? Ainda não é obrigatório. Ah, não é obrigatório. Lá é uma lei federal. Tá. E o interessante é que eles diminuíram tanto o número de mortes por miocardiopatia hipertrófica que a Itália é o único país do mundo que ela não é a primeira causa de morte. A primeira causa é a displasia ritmogênica, que essa já é mais difícil de identificar. Tá. Mas para você ver, para a gente poder avaliar como que é importante essa avaliação, né? E aí vale o alerta. O coração, ele é um músculo e que você deve fazer o check-up como qualquer outro músculo você faz, né? Então, assim, a atividade física ela é essencial para o bem-estar do coração. Ela traz muitas vantagens. Okay. Mas, claro, se você quer começar a fazer um triatlon, se quer começar a correr uma maratona, a gente brinca muito, né, que os atletas a gente fala que é escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore e correr uma maratona, né? A correr a maratona virou uma febre. E que é muito bacana, eu acho que é um estímulo muito interessante, mas para você correr 42 quilômetros, você tem que fazer exames, tem que saber como está teu coração, como está teu corpo. Não é simplesmente condicionar botar um para tênis e sair aquilo, né? correndo, né? Eu não sei se eu estou errada, mas eu já li algumas coisas a respeito. Eu até tive uma aula sobre esse tipo de coisa que eu vou falar agora, que dependendo da maratona, se for triatlo, enfim, você equivale ao estresse de repente, o estresse de um politrauma. É isso? Não, é que... a prática de atividade física muito intensa... Tipo um triatlo, uma pessoa vai, corre, depois nada, depois... O corpo, eu entendi. Você entendeu? O corpo se adapta, o estresse, né, Renata? Então, assim, você não vai colocar um tênis hoje e falar assim, decidi correr uma maratona agora, num domingo de manhã. Não, porque isso vai aumentar muito o seu risco de lesão, aumenta muito o rompimento de fibras musculares, porque você não está acostumado a fazer isso. E isso aumenta uma enzima chamada CPK, que é uma enzima que mostra a fadiga muscular, que é a enzima que aumenta no politrauma. Tá. E sim, se você não está acostumado, ela pode chegar a níveis absurdos. De estresse. E trazer risco à saúde, principalmente alteração renal e etc. Tudo mais. Agora, os indivíduos que vão se preparando para isso, que tem uma planilha de treinamento, que vão chegando, você não tem um aumento muito grande dessa CPK. Porque você está treinando o seu músculo para aquilo. Okay. Então, ninguém chega hoje e corre uma maratona amanhã. Você começa com 5 km, depois você aumenta para 10 km e vai aumentando aos poucos e você vai condicionando o seu organismo. Tanto na parte osteoesquelética, eu estou falando também de lesão muscular, lesão de osso, como o coração. Você tem que adaptar ele para aquilo que você vai fazer. Você não vai chegar e fazer uma ultramaratona, ou fazer um Ironman sem treinar e sem ter toda uma estrutura, né, mesmo para poder fazer isso. E sem contar os exames médicos prévios que você tem que fazer, que a gente chama de avaliação pré-participação, que são exames que você faz para saber se você não tem uma doença genética como a miocardiopatia hipertrófica, se você não tem um Brugada, que é uma doença do coração também genética, que pode levar à morte. Que é elétrica, né? Uma doença elétrica. Isso, uma doença elétrica do coração. Então você vai pesquisar... Um Wolff Parkinson-White, também é bem comum acontecer. E isso pode trazer malefícios para a saúde. Então é importante que você faça uma avaliação com um médico especialista antes de iniciar um treinamento esportivo. Mas, repito, eu estou falando isso para treinamentos esportivos e competitivos. De alta intensidade, de alta performance. Agora, uma caminhadinha 4, 5 vezes por semana na rua, uma natação, uma bicicleta, isso não. Isso toda a população deveria fazer e isso faz parte de uma orientação para a saúde. Não só para o coração, que é essencial, mas também para todo o corpo. Bacana, muito bom. Bom, tem algumas perguntinhas aqui, porque a gente abriu a caixinha de perguntas, né? Nós sabemos que a obesidade hoje é uma doença crônica, e ela impacta diretamente a saúde cardíaca, né? Eu trato bastante obeso aqui, pós-bariátricos, enfim. Quando a gente tem uma obesidade que já foi tratada, mas que foi instalada uma doença cardíaca, a gente consegue reverter essa doença cardíaca dependendo de qual é a doença? Então, existem a que a gente fala de prevenção primária e prevenção secundária, né? A prevenção primária é quando você ainda não teve a doença. Então, você ainda não teve um infarto, ou você ainda não teve um derrame, ou você ainda não teve alguma outra doença cardiovascular. E sim, você consegue prevenir que apareça algum tipo de doença. Agora, se você já teve, você foi obeso, teve um infarto, e aí você vai fazer uma prevenção secundária. A gente consegue trazer para níveis maravilhosos de controle. Então você reverte sim a doença
E isso é super importante. Uma hipertensão instalada no obeso que não é mais obeso, na verdade. Você consegue tratar a hipertensão só com atividade física, guardados certos níveis. Claro. Né? Aquele estágio 1 de hipertensão, a gente consegue trazer de volta. Só para você ter uma ideia, Renata, se você conseguir fazer 2 horas de atividade física por dia, eu sei que é difícil no nosso dia por conta, mas 2 horas você consegue trazer a sua pressão arterial para níveis mais baixos por 24 horas. Então existem indivíduos que não vai precisar tomar remédio. Só pela prática de atividade física. E 2 horas contínuas ou pode pular? Por exemplo, 1 hora 2 horas contínuas. Contínuas. Né? Mas se você faz 1 hora, você mantém até 2 a 4 horas após o treino a sua pressão mais baixa. Então, se você faz isso diariamente, você vai perder peso, você vai ajustar a sua vasculatura. É isso que eu ia falar, a complacência dos vasos, né? Nenhuma. Você vai melhorar toda aquela... Vaso dilata, vaso constringe, então você vai melhorar. Você consegue só com orientações de atividade física tratar os pacientes sobre hipertensão. Diabetes, por exemplo, a gente sabe que a melhor atividade física para o diabético não é a atividade física aeróbica, é a atividade física resistida. Então meus diabéticos todos vão fazer musculação. Tem que fazer, porque aumenta um receptorzinho chamado GLUT4, que são os receptores de membrana do músculo, e que aumentam o consumo de glicose. Então se diminui os níveis de glicemia. Então meus pacientes diabéticos, eles fazem um treino de musculação e um de aeróbico, porque é esse que é o melhor benefício para esses indivíduos. Enquanto na população geral a gente fala 2 de cardio, né, que a gente fala, né, de aeróbico, para 1 de musculação, o meu paciente diabético tem que tomar 1 para 1. Ele vai fazer 1 para 1. E eu ponho na receita. Você põe na sua prescrição. Prescrição médica, realizar atividade física. Porque é como se fosse remédio mesmo. Claro. Né? E eu acho que o paciente tem que entender que aquilo é super importante. Eu brinco que é um tripé, Renata. Não adianta você fazer 1 e não fazer 2, fazer 2 e não fazer 1. Que é, o paciente já tem problema de coração. Medicamento, dieta e exercício. E não adianta, eu não abro mão. A gente pode negociar outras coisas. Tá. Agora, esse tipo de tomar o remédio, fazer exercício e seguir uma alimentação correta, num paciente infartado, eu não abro mão. Não abre mão. A gente acabou de sair de uma Covid, né? Saímos aí, graças a Deus. Espero que não venha mais. Também. Né? E mudou muito, né, a sua área, a cardiologia, em relação à Covid e a pós-Covid. Conta pra gente um pouquinho sobre essa mudança aí radical. O Covid, ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? Uma coisa que pegou o mundo inteiro de surpresa. A gente pensava que ia ficar 2 anos em casa no lockdown mundial, é uma coisa que nem de filme, né? Nem um roteirista pensaria tanto nisso, né? Mas, assim, mudou bastante. Eu acho que o Covid veio para mostrar algumas coisas. Eu acho que a gente conseguiu mudar a história do Covid, ou começamos a vencer o Covid quando a gente começou a tratar eles como uma doença inflamatória, né? Quando a gente começou a usar cortisona nesses pacientes. Aí a gente percebeu que começou a melhorar, né? Então os pacientes morreram menos. E isso acontece por conta de uma reação inflamatória, né, Renata? Então eu costumo dizer o seguinte, que tem gente que era muito doente, que evoluiu mal pós-Covid e morreu. Mas teve gente muito saudável, que eram atletas ou pessoas extremamente saudáveis, com alimentação boa, que não tinham nenhum fator de risco e também morreram. Por que será que isso aconteceu? Né? Então, isso foi a resposta inflamatória. Não era o vírus, especificamente o vírus, mas a reação inflamatória que o teu corpo fazia por causa da presença daquele vírus. E isso que trazia, muitas vezes, consequências de intubação, de mortalidade, etc. Então, eu acho que a resposta inflamatória foi a chavinha de virada aí, né, em relação ao Covid. E inflamação não é só no pulmão, né? Então, a porta de entrada eu acho que era o pulmão, mas você pode ter inflamação em outras partes do corpo, né? Então, a trombose é uma delas, que foi uma coisa que trouxe bastante preocupação pra gente. Então, sim, o paciente que tem Covid, ele tem uma maior chance de ter trombose. E quando eu falo trombose, pode ser trombose no coração, levando a infarto, pode ser trombose na cabeça, levando a AVC, pode ser na perna, pode ser no braço, pode ser em qualquer lugar. Né? Então aumenta a sua possibilidade de trombose. E a segunda coisa que foi mais impactante para a gente foi a miocardite, né? Que foi a inflamação no coração. Eu costumo falar que o pulmão estava inflamado, o coração está encostado no pulmão, ele também pode inflamar. Então, mas você acha que é por contiguidade ou por as duas coisas? São as duas coisas. Eu acho que é a reação inflamatória, na verdade, né? Ao vírus que também afeta o coração.
O grande problema é que o pulmão a gente sente na hora, né? É. Então sentiu, tá com falta de ar, etc. O coração pode ser até 8 a 12 semanas depois do contágio. Existe alguma coisa para ser feita para diminuir esse processo inflamatório, essa resposta inflamatória neste período pós-Covid? A gente não consegue identificar o paciente que vai. Seria bem muito bacana, né? Se a gente pudesse, esse aqui tem maior chance. Isso a gente não consegue saber. Mas é acompanhamento, Renata. Acompanhamento, mas e alguma coisa terapêutica, tem? Não. Não, você não pode chegar e falar, não. Vamos dar corticoide uma semana para todo mundo. Não. Pós-Covid. Exato, isso não acontece, Até porque você tem também o risco do uso indiscriminado de algumas medicações ou do abuso, né? É. Então, o paciente teve uma Covid, teve uma reação inflamatória, esse paciente vai ter que tomar corticoide e isso vai ajudar também a não inflamar o coração, né? Não, então, eu tô falando exatamente no paciente com Covid. O paciente teve a Covid, pós-Covid, é meio que uma receita de bolo entrar com corticoide ou não? Não. Depende do caso, da evolução da doença. Caso a caso, até porque o próprio corticoide pode trazer algumas alterações de suprarrenal, renal, etc. Você tem que fazer acompanhamento. E não existe uma doença preventiva. Então, você fez o diagnóstico da miocardite, e são várias as formas da gente poder fazer esse diagnóstico, mas normalmente ou é uma arritmia, a pessoa sentiu uma palpitação importante, desmaio, um cansaço exacerbado, né? Não condizente com o que estava realizando, né? Então, o cansaço, a falta de ar, que é a dispneia, e a arritmia, né? Que seria a palpitação. Aí levanta aí uma luz amarelinha para falar, opa, será que pode ser uma miocardite? Aí sim você começa o tratamento. Aí o tratamento, você vai fazer o tratamento da miocardite. Certo. Né? Que é com colchicina, se for necessário, com antibiótico, com antivirais, se for necessário, imunoglobulina, você vai ver o que vai precisar para você fazer o tratamento daquele indivíduo. Qual que é o padrão ouro para diagnosticar miocardite? Hoje é a ressonância magnética. A ressonância. A ressonância magnética de coração é o padrão ouro para a gente poder ver se teve acometimento em relação à miocardite. Tá. E isso tem tempo? Até 2 meses pós-contágio você pode evoluir com um quadro de miocardite. É comum aparecer. Até 2 meses. Até 2 meses. Né? O problema é... Desculpa. Pode falar. O problema é que as pessoas não estão pegando só uma vez Covid, né? Pois é. 2, 3, 4, 5 vezes. Está sensibilizando né? tanto Exato. que os processos inflamatórios vão entrando de uma forma em cascata, né? Mesmo, né? Então você pode não teve na primeira Covid, mas você pode ter na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Então é uma coisa que você tem que acompanhar. E uma coisa que eu falo bastante para todos, né? Para os meus pacientes, para os meus alunos, é o seguinte: dê valor ao sintoma. É isso que eu ia falar, você tem que respeitar seu corpo. Respeite seu corpo, entenda. Peraí, tá diferente. Né? Não acho que isso não vai acontecer comigo, ou isso aqui não é nada. Não é assim, né? Você fazia uma caminhada de 40 minutos, você percebe que não está mais conseguindo, está demorando mais, está muito cansado para subir escada que você não tinha antes. Opa, né? Será que você não está com alguma alteração que você tem que pesquisar? Teve Covid há 1 mês, 2 meses atrás. E isso não vale só para o Covid também. Claro, vale é pra que tudo. a gente... com certeza. Dê atenção ao seu corpo, escute seu corpo, né? Dê valor aos sintomas. Exatamente. Isso pra gente é muito importante. E pro médico é muito importante. Quantas vezes a gente não faz um diagnóstico por uma frase que o paciente falou, que você falou, opa, peraí, então acho que essa é a doença. Então é super importante que o paciente tenha essa Nosso organismo fala, né, Ricardo? Ele então conversa ele conversa, né? A gente precisa entender. A gente só precisa escutar. Hoje está muito na moda, assim, está em alta. Até saiu aqui uma psicóloga que a gente conversou bastante, foi bem interessante, sobre saúde mental, sobre distúrbios psiquiátricos, né, distúrbios mentais. E hoje todo distúrbio mental, né, eu gosto sempre de frisar assim, gente, não é que distúrbio mental é uma exclusão de alguma coisa. A gente não vai deixar, não é desvalorizando a especialidade. Mas a gente não pode colocar como prioridade um diagnóstico de distúrbio mental por sintomas que de repente a pessoa pode falar, você está somatizando, né? Às vezes realmente você está com uma disfunção no órgão e aquilo está te levando aos sintomas e pode te levar a algum problema. Então, chega muitos pacientes falando, eu acho que é ansiedade, eu acho que eu estou com pânico. Gente, mas antes disso precisa passar no especialista. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a doença mental, a ansiedade, o estresse, as doenças psicossomáticas, elas são diagnósticos de exclusão. De exclusão, exato. Você só vai pensar nisso depois que você tirou todas as outras doenças da frente, né? Eu acho que, claro, a vida nossa está muito corrida. Eu acho que, sim, a gente tem um estímulo de ansiedade absurdo para todas as pessoas e cada indivíduo reage ao estresse de uma maneira, né? Então, claro que eu acho que a gente tem que acompanhar e tem que ver se isso está acontecendo. Mas, de novo, é um diagnóstico de exclusão. Você tem que ouvir o teu paciente, você tem que saber o que ele está sentindo, né? Não é todo paciente que desmaia que teve alguma alteração
né, familiar ou passou por algum nervoso. Não. Às vezes é uma arritmia, às vezes é um derrame, às vezes é uma obstrução de carótida. E a gente tem que fazer diagnóstico, né? Sim. Então, nem toda síncope é estresse. Pois é. E nem toda palpitação é briga com o marido, não é? Com o filho, né? Normalmente não é isso, né? Pode ter uma arritmia, você pode ter alguma alteração que tem que ser valorizada e você tem que olhar. É verdade. Né? E muitas vezes o quadro de estresse só potencializa uma doença que a pessoa já tem. Então, passou um nervoso, teve uma dor no peito depois de um estresse. Sim. Será que você não tinha uma placa de gordura no coração? O estresse só mostrou que a doença estava lá. A doença estava lá, né? Exatamente. Então, a gente tem que dar valor a tudo que o corpo fala e você tem que dar valor ao que você sente. Né? Eu vou fazer uma pergunta bem leiga para você, mas só para o pessoal de casa também se identificar um pouco. Qual que é a diferença do coração de esportista para um coração de pessoas que não fazem atividade física? Muito legal. Como eu disse, o coração é um músculo como outro qualquer. Se eu treinar meu braço cresce, o coração do atleta também cresce, né? Mas quais são as diferenças? Primeiro que a parede do coração fica mais forte. Então o coração bate mais forte. Só que, diferente de quem usa anabolizante, a área do coração, onde entra o sangue, a cavidade do coração, ela fica igual ou ela até cresce, para caber mais sangue. Né? Já o pessoal que usa anabolizante, o músculo cresce para dentro, diminui a cavidade. Então quem faz atividade física, hipertrofia a parede e também lá dentro da cavidade. E aumenta a cavidade, chama hipertrofia excêntrica. Excêntrica. Tá? Então essa é de quem faz atividade física e ela é benigna, ela é benéfica, ela traz... Então essa é uma das alterações. A segunda alteração, todo indivíduo que faz muita atividade física, o coração bate mais devagar. Né? Então eu tenho pacientes com 40 de frequência cardíaca, 50 de frequência cardíaca, né, em repouso. Por quê? O coração bate tão forte que ele não precisa bater tão rápido. Então imagina que você tem que bater, isso é um exemplo, tá? 5 litros por minuto. Ou você bate 5 vezes de 1 litro ou 50 vezes de 100 ml. Igual um beija-flor. Né? Entendi, vezes, claro. Né? Mas isso é um modo de dizer. Exatamente por causa disso. O coração tá tão forte que ele não precisa bater tão rápido. Uma batida dele só já consegue nutrir todos os órgãos que uma pessoa sedentária teria que bater 10 vezes. Né? Então a frequência cardíaca do atleta ela é menor. Né? Então a gente fala que a frequência da população entre 70 e 100, eu tenho atleta de 40 que está super saudável, não é uma doença. Então essa é uma outra adaptação importante. Outra adaptação é que o vaso ele fica mais dilatado, então você tem menor chance de ter hipertensão arterial, porque você tem uma dilatação ocasionada para levar mais sangue para os atletas. Então, como eu costumo dizer assim, não é... Vou te dar um exemplo, tá, Renata? O fio de cabelo recebe sangue a cada batimento cardíaco? Não. Senão você tinha que ter 100 litros por minuto de batimento, né? Então, os órgãos nobres, rim, coração, pulmão, cérebro, recebe sangue a cada batimento. Agora, os órgãos não nobres, muitas vezes é 1 a cada 3, 1 a cada 4 batimentos. Isso eu tô falando de pele, intestino. Então, não recebe tanto quando não está trabalhando. Então, quando você começa... E músculo também. Então, quando você começa a exercitar esse órgão, ele vai receber sangue a cada batimento. E para isso, o que ele tem que fazer? Ele vasodilata, ele abre o vaso para o sangue chegar lá. Porque você está utilizando aquele músculo. Então, vamos supor o quadríceps da coxa. Você está parado, sua coxa está parada, não está recebendo sangue a todo batimento. Agora não, você começou a fazer um exercício, jogar bola, por exemplo, jogar futebol. Você está usando aquele músculo, ele está pedindo sangue, então os vasos se abrem para entrar mais sangue. E aí você diminui a pressão arterial, melhora a dilatação do vaso, e tudo isso traz um benefício a longo prazo. Bacana. Então, a atividade física ela traz benefício por causa disso. Então, o coração fica mais forte, bate mais devagar, controla melhor a pressão arterial, controla melhor diabetes, entre outros benefícios. Qual que é a atividade física que mais requer trabalho cardíaco? É difícil dizer, isso é individual, né? Mas existem algumas atividades que gastam mais calorias e precisa mais do coração. A que mais no mundo que a gente sabe é o cross country, que é aquele esqui que você faz junto com outras atividades, né? Mas, por exemplo, existem triatlon, gasta bastante, remo gasta bastante. Você falou da quadríceps, né? Que é um músculo grande, né? Que exige muita circulação, vascularização. Por mais que você faça um exercício de quadríceps sentada, você está exigindo muito do seu cardíaco. Sim, é isso? Sem dúvida nenhuma. Porque você tem uma área grande para vascularizar. Isso.
Imagina o músculo que você está trabalhando, né? Então, eu dei o exemplo do triatlo, vou dar o exemplo do triatlo. Então, o indivíduo que está fazendo triatlo, ele está fazendo coxa, panturrilha, braço, que nada, abdômen, ele está trabalhando todos os músculos. Então, o músculo fala assim, eu estou contraindo, eu preciso de energia. Como você dá energia para o músculo? Através do sangue. Sim. Então, você vai aumentar a vascularização e vai ter que aumentar a quantidade de sangue para todos esses músculos que você está trabalhando. E quem faz isso é o coração. Quem vai bombear tudo isso é o coração. Por isso que você demanda mais do coração. Okay. Só que com o passar do tempo, esse coração vai ficando treinado. E isso pro coração vai acabar sendo rotina, ele vai ficando mais forte. Então isso é o que traz o benefício da atividade física a longo prazo. Porque você deixa o seu coração mais forte e para ele fica mais fácil fazer todo esse trabalho. Certo. E é a comparação mesmo com o braço, né? Então, se você começa a levantar pezinho todo dia, 1 quilo, daqui a pouco fica fácil. Sai para 2, 3, 5 quilos. A cada vez vai ficando mais fácil, porque o teu músculo vai ficando mais forte. Coração é igual. Coração é igual. Hoje a gente fala muito de desautonomia, né? Que nós temos o sistema nervoso simpático, parasimpático, e dependendo da doença que você teve, seja ela viral, vamos falar da Covid aí que está próxima, está acontecendo muitos casos de desautonomia. Você está vendo isso também? Isso acontece. Na sua especialidade? Com uma certa frequência, sim. Existe uma desautonomia dentro da cardiologia que é muito comum, que são os desmaios, né? Então, aquelas pessoas que às vezes desmaiam, normalmente elas estão em pé ou em lugares spots, muito abafados. Né? São os spots? Na verdade, a gente chama de síndrome vasovagal. Vasovagal. Que aquelas pessoas que ficam muito tempo em pé, então existe uma desautonomia na qual eu costumo fazer uma brincadeirinha também, Renata, vou fazer aqui só para as pessoas entenderem. Como será que o sangue que está no sola do seu pé volta para o teu coração quando você está em pé? Né? O batimento cardíaco é uma das coisas, mas ele não vai conseguir fazer subir tudo, né? Então existem alguns mecanismos que ajudam o sangue a voltar para o teu coração. Uma delas é a pisada, quando você pisa o pé como se fosse uma esponja, então você pisa e ele joga o sangue um pouco para cima. Mas as outras duas é que as veias elas têm válvulas, então cada vez que o sangue sobe um pouquinho, a válvula fecha para ele não voltar para baixo. E a outra é que ela contrai um pouco também para ajudar o sangue a subir. Algumas pessoas perdem essa capacidade, que a gente chama de desautonomia. Então, em vez desse vaso, dessa veia contrair para o sangue subir, ela dilata. A hora que ela dilata, o sangue está lá dentro, desce, e você perde sangue no coração e no cérebro. E a pessoa desmaia. Né? Então, isso se chama síndrome vasovagal. Okay. Isso é muito comum, é mais comum em mulheres do que em homens, na meia-idade, depois dos 20, 25 anos, é mais comum. Por questão hormonal, não? Não, questão genética mesmo. De gênero mesmo. De gênero mesmo. E aí acaba tendo mais sintomas. Então você vê aquela pessoa desmaiando no ônibus, aquela pessoa desmaiando... Fica branca, né? Que cai. Isso normalmente é um vasovagal e não tem que fazer nada. Esperar essa pessoa, né, o sangue voltar, ela vai cair, vai estar deitada, esperando voltar e ela retorna sem maiores consequências. Bacana. Mas a desautonomia está acontecendo. Está acontecendo, né? Vou sugar você assim até a última. Você, como cardiologista do esporte, você acredita em pré-treino? Se sim, quais? Acredito, acho que existem substâncias que trazem benefícios sim para o treinamento, né? Mas eu acho que é individualizar, de novo, né? Aquela nossa palavra. Não é todo mundo que pode tomar tudo. Certo. Vamos dar cafeína para todo mundo. Não vai fazer bem, né? Vamos dar whey protein para todo mundo. Não, tem gente que não vai, principalmente quem tem alteração renal, por exemplo, não vai poder tomar whey protein toda hora. Então, os estudos mostram vantagens com algumas substâncias, Renata. Isso é legal a gente falar, porque a gente vê muito isso nas redes sociais, indiscriminado, vai tomar isso, toma aquilo, aqueles suplementos com 37 gramas coisas, de né? proteína, exatamente, sei lá né? o quê. O que a gente sabe que traz vantagem, principalmente whey protein e BCAA, ou um ou outro, você não necessariamente precisa tomar os dois, porque eles fazem a regeneração da fibra muscular, então isso é bacana para se utilizar. A gente tem resposta sim com a cafeína, mas sempre lembrando que a gente não se deve ultrapassar 200 miligramas por dia de cafeína. Isso é super importante, porque a mais de 300 você já pode dar mais arritmia, aumento de pressão arterial. Então não se deve passar de 200 miligramas, mas para algumas pessoas elas dão um up para o treino que é muitas vezes bom. Eu não posso nem de 50 miligramas. Tem gente que é super muito sensível, né? A maltodestrina é bacana, e a palatinose, que elas, principalmente naquelas pessoas que vão ter treinos acima de 40, 50 minutos, ela é importante para repor a energia.
e só. Alguns estudos mostram glutamina, mas ainda está subestudado. Agora, óxido nítrico, aquelas outras coisas que as pessoas utilizam acabam não trazendo vantagem. A creatina é uma que traz uma vantagem de hipertrofia, tá? Mas a gente tem que lembrar primeiro que a creatina não é para todo mundo. Pessoas que têm alteração renal, etc., devem tomar cuidado na utilização de creatina. E a creatina sempre deve ser utilizada em ciclos. Tá. Olha que importante. Depois de 3 meses, você já está com todos os receptores cobertos e você não está trazendo vantagem nenhuma na utilização. E aí você até sobrecarrega o rim porque é uma quantidade proteica importante. Então, normalmente, a gente faz a pressão da creatina 3 meses para 1 ou 2, toma mais 3, 1 ou 2, dependendo da necessidade do indivíduo. E qual é a posologia? Tem uma posologia? É individual. Também, né? O cálculo é individual. Normalmente 3 gramas, mas o cálculo é individual. Você vai calculando conforme a necessidade de cada indivíduo. E o período do dia? Noite, de manhã? Qual que é o benefício? Depende de quando a pessoa treina. Tá, então, depende do treino da pessoa. Exatamente. Aí você vai ter melhor benefício dependendo do horário de treinamento. Bacana. É interessante ouvir isso de um cardiologista, né? Sem dúvida. Porque a gente tem aí uma informação que é super segura, gente. Claro, antes de fazer uma avaliação, saber se você não tem uma sensibilidade à fórmula e tudo mais. Mas olha só que interessante. São muitas dúvidas que aparecem aí todos os dias na internet, em consultório, falando sobre creatina. E posso fazer um alerta, um warning, né, que a gente chama, Renata? Isso eu estou falando para suplementos. Então, eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Quando a gente fala de suplemento é para suplementar, não é para substituir. Né? Então, se você faz uma atividade física moderada, legal, que traz benefício para a saúde, e você se alimenta bem, não necessariamente você vai precisar de um suplemento. Muito pelo contrário, provavelmente você não precisa de um suplemento. Agora, claro, você é um triatleta, você faz uma maratona, você faz níveis de atividade física muito intensos que você não consegue obter tudo o que você precisa pelos alimentos, pela alimentação, aí sim você suplementa. Okay. E isso é totalmente diferente de termogênico, tá, Renata? Termogênico é uma outra classe de substâncias que ela faz com que você aumente seu metabolismo e elas muitas vezes são perigosas. Você não indica? Não indico o termogênico praticamente nunca. Por que existe no mercado, né? E uma venda tão indiscriminada, em qualquer lugar você encontra termogênico. É o apelo, o falso apelo, né? Fake de perder peso e etc, que não é verdade, né? Você muitas vezes aumenta demais a frequência cardíaca, você pode predispor a arritmia, você pode predispor a hipertermia. Pacientes com hipertermia, que é super grave. Né? Então, tem indivíduos que chegam a morrer pelo uso indiscriminado. Então, termogênico é totalmente diferente de suplementação. Né? Então, essa diferenciação a gente tem que fazer. Maravilha. Ricardo, eu queria ouvir de você, especialista, sobre os energéticos. É uma pauta super atual, né? Que todo mundo aí está super preocupado também em relação à quantidade, o que tomar, se devo parar, por que existe energético. Então, o que você fala a respeito do energético? A gente tem que tomar muito cuidado com o energético, né? Por exemplo, Renata, eu falei que a dose ideal de cafeína, por exemplo, por dia é de 200 miligramas. Passou de 300 e já começa a trazer problema. Tem latinha de energético que tem 500. Em uma latinha, né? E aí a molecada vai lá e utiliza junto com bebida alcoólica para ajudar, né? Então, como você agrega risco, né? O energético ele foi criado, ele foi estimulado o uso para dar energia para quem faz atividade física. Então, o energético é importante para repor muita coisa em relação ao gasto que você faz durante o que você tem de perda pela prática de uma atividade física. Energético não é refrigerante. Energético não é para ser utilizado como água, né? Porque ele tem substâncias que podem sim trazer malefícios se forem utilizados em grande quantidade. Então, essa a orientação que a gente traz. Assim, você, primeiro, você quer tomar um energético? Converse com o seu médico, vê qual a quantidade que você pode, o que você precisa, o que você não precisa. Não é para ser utilizado indiscriminadamente ou como um suquinho, que ele não é, né? Outra coisa que tem muito, taurina. Tem muita taurina que também, em grandes quantidades, pode trazer malefício à saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com os energéticos, né? Não que eles não devam ser utilizados, mas eles devem ser utilizados com consciência e com orientação, né? Não indiscriminadamente. Os energéticos, você assim é a favor de sair das prateleiras e ser mais restrito, assim como o cigarro,
Eu acho que sim, eu acho que tem que ser orientado. Você não acha? Eu acho que essa. Tá muito lá vão ter. É muito o que a gente tava falando dos vapers, né? É muito essa coisa assim, tá na prateleira, vou tomar um energético que é gostoso, né? Vou tomar alguma coisa que vai dar um gostinho melhor, vai me dar energia no dia a dia. Não é verdade, né? Se você já tem uma alimentação ok, correta, você não precisa daqueles suplementos, daquelas outras substâncias que tem lá dentro. Você já faz isso, você já adquire isso no seu dia a dia. Bacana. Né? Então tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que sim, que mereceria uma regulamentação mais maior, restrita, né? Mesmo, né? De falar assim, para quem que é, para que serve, quem que pode tomar. Não digo proibir, mas eu digo orientar. Sim. As pessoas têm que ser orientadas sobre qual que é a indicação para que eu uso e não se porque é gostosinho, né? A gente lembra, eu não sei se você lembra, Renata, tinha um xarope quando a gente era criança, você deve ter tomado. Tinha gosto de morango, né? Então a gente falava, mamãe, o de morango eu tomo, né? Mas é remédio. Você queria tomar um vidro, mas é um remédio, né? Então, é o quê? Nossa, tinha vários, né? Eu não lembro do nome. Até hoje tem um pouco, mas o gosto já é bem diferente. Acho que eles fizeram de propósito. Tudo mudou, né? Até o mertiolate não dói, não arde mais, exatamente. Né? Mas eu acho que foi até pro bem fazer esse xarope menos gostoso, porque a criançada gostava de tomar, né? Legal. Tem mais uma perguntinha aqui que só para também não te dar uma superada aí em tudo, que a gente está perguntando muita coisa. Um assunto muito importante que está em alta é a insuficiência cardíaca. Sim. Né? A gente está ouvindo aí muitas coisas que têm consistência, outras não, né? Quando que a gente realmente define que o paciente tem insuficiência cardíaca? Olha, Renata, a definição de insuficiência cardíaca é a impossibilidade do coração de manter a nutrição correta para os outros órgãos. Então, como a gente estava até conversando da atividade física, né? Então, o coração bate, ele leva sangue para os órgãos primordiais, cérebro, rim, pulmão, etc., e para todos os outros órgãos. A hora que o coração não consegue fazer isso, a gente chama de insuficiência cardíaca. Então, é a incapacidade de manter a perfusão de todos os órgãos, tá? Existem dois tipos de insuficiência cardíaca, mas a que está mais em moda, vamos dizer assim, que mais acomete a população brasileira, é a insuficiência cardíaca de fração de ejeção rebaixada. O que significa? Vamos lá. Entender. O coração ele tem uma força que ele bate. Tá? Normalmente ele bate com 54% a 58%, que a gente chama, que é a quantidade de sangue que sai do ventrículo, que sai do coração para ir para o corpo. Quando você não consegue bater 58%, bate 30%, 20%, etc., você não está conseguindo perfundir de uma forma correta seu corpo. Então, isso é uma insuficiência cardíaca. Então, você não está conseguindo mandar sangue para todo mundo que precisa. Quando você não manda esse sangue, algumas coisas você vai começar a sentir. Primeiro, cansaço. Né? Se parado você não está conseguindo levar sangue para tudo quanto é órgão, imagina quando você faz algum tipo de esforço. Falta sangue, você sente cansaço, fadiga. Tá? Outra coisa que acontece é que como o sangue não consegue jogar... o coração não consegue jogar o sangue para frente, o sangue acaba se acumulando. Então ele começa a ficar para trás. E o primeiro órgão que está para trás é o pulmão. Então começa a dar falta de ar. Então você tem muita falta de ar. A terceira coisa é inchaço. Você não está conseguindo bombear, está acumulando sangue para trás, então incha a perna, incha pé, incha braço. E você começa a ter inchaço. Tá. Então isso é insuficiência cardíaca. Sintomas, né? Agora, o que causa a insuficiência cardíaca? Né? A causa mais comum no Brasil é infarto. Então, pós-infarto. Isso. Então, teve um infarto, uma parede do coração parou de funcionar, porque ela morreu por causa do infarto, e aí aquele coração que batia com uma força de 65 começa a bater com uma força de 40, por exemplo. Porque ele perdeu uma parede que fazia essa força. Então, a pessoa, dependendo da extensão do infarto, vai estar acometida com uma insuficiência cardíaca e aí tem que já tratar para poder não ter repercussão. Impedir que se infarte. Impedir que se infarte. Isso é o primeiro. Caso não consiga impedir, tratar o infarto e aí com certeza. Mas é legal a gente chamar atenção para outras coisas que causam insuficiência cardíaca. Uma delas é a doença de Chagas, que tem no Brasil. Ainda tá tem, bem né? menor, claro, muito menor, mas ainda existe. A miocardite, que a gente falou hoje, é uma das principais causas também de insuficiência cardíaca no país, que vem aumentando nos últimos tempos, até porque a gente está fazendo o diagnóstico de uma forma melhor com a ressonância, mas a miocardite é uma das causas. Existem doenças valvares, que também podem causar insuficiência cardíaca, então insuficiência mitral, estenose aórtica, são doenças das válvulas do coração, que em último caso pode levar a uma insuficiência cardíaca. Então, são várias as etiologias, mas os principais sintomas são falta de ar,
fadiga, muito cansaço físico e pode também ter arritmias causadas pela dilatação do coração. A pressão alta descontrolada, não controlada, pode levar a insuficiência cardíaca? Se for durante muito tempo, sim. Muitos anos ali. Muitos anos, aí ela pode... O degrau final dessa hipertensão seria a insuficiência cardíaca. O coração está fazendo tanta força para bombear e manter aquela pressão que uma hora ele entra em falência mesmo. Aí ele se dilata. Tá. O tabagismo por fatores secundários pode levar à insuficiência cardíaca? É uma das principais causas. É uma das principais causas. Que leva a infarto, que leva a outras doenças do coração, que faz com que possa se levar assim a insuficiência cardíaca. E aí, aproveitando, né, que estamos vivendo esse momento transplante do Faustão, né, que todo mundo quer saber informações e tudo mais, porque a gente só entende o problema quando realmente ele é visto, né? Então, muitas pessoas hoje precisam de um órgão, precisam de um transplante, vamos falar cardíaco, porque existem outros órgãos que possam ser transplantados. No caso de uma insuficiência cardíaca, ela é o estágio final para um transplante não tratável? Sim, a insuficiência cardíaca ela é uma doença que no final existe tratamento hoje para insuficiência cardíaca, vários medicamentos que trazem a pessoa para um estado muito bom de vida, realizando atividade física, as suas atividades do dia a dia, mas a insuficiência cardíaca terminal, que a gente fala, o estágio 4, que é aquela insuficiência cardíaca que já não está respondendo a medicamento, não está conseguindo manter, aí sim o transplante cardíaco seria a alternativa para esses indivíduos. Bacana, tá bom. Mas você falou uma coisa de doação de órgãos, isso é essencial, né? Essencial. O país hoje, o Brasil, está entre os principais países do mundo em transplante de todos os órgãos. A gente é referência em transplante de coração, em transplante de fígado, em transplante de rim, sem falar de córnea, né? Que é o que mais transplanta. Então, assim, doem órgãos, né? Você consegue salvar vidas de verdade. Muito bom. Você consegue ver, né? O parente querido em outra pessoa, né? E a gente ouviu falar muito dessa fila do SUS, etc. O SUS é muito sério com isso. Eu também acho. O agenciamento de órgão é super sério. Então, doem órgãos, né? Você pode realmente estar salvando vidas e você pode ver seu ente querido, né, salvando outra pessoa. Tá certo. Olha que recado interessante, bacana. Oportuno, né, de falar. Você quer deixar algum recadinho pro pessoal aí nas suas redes ou alguma primeiro coisa? Eu queria agradecer super o convite, Renata. Fiquei super feliz. Né? Muito bom. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. Eu acho que a palavra de ordem é equilíbrio, né, individualização e equilíbrio. Então a gente consegue com bom senso fazer, né, ter uma vida mais alegre e feliz, que eu acho que isso no fim é o que todo mundo quer. E a atividade física sendo um meio da gente poder atingir isso, né? Porque ela libera endorfinas, que traz uma sensação de bem-estar, ela evita outras doenças, então ela traz um monte de benefício. E o único alerta que eu deixo é procure seu médico, faça seu check-up, procure o médico para poder fazer a realização e poder te orientar nessa caminhada, porque sem dúvida nenhuma isso vai trazer bastante benefício. Bacana. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Qual que é a sua rede social? O meu é www.cardiologistaesportivo.com.br ou www.drcontesini.com.br. Bacana. Obrigada, pessoal. Olha, até o próximo episódio. Quero agradecer a Biomons, que é nosso laboratório parceiro que está aqui todos os dias com a gente. A gente tem aqui exames de excelência. Vamos, né, sempre confiar aí nessa empresa que realmente é assim de qualidade, tá? E até o próximo episódio e novidades aí no nosso podcast também. E obrigada pela audiência. Beijo. Muito bom. Adorei. Obrigado. Ricardo. Eu adorei também. Gente, super fácil de entender, né? Sim, nossa, Falou palavras... porque é professor, né?